Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 10 e nós vamos falar sobre magnetismo e ímãs. Bom, primeiro eu queria falar com vocês uma definição de magnetismo, né? Magnetismo é o conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos. Toda vez que tem esse movimento das cargas elétricas, ele acaba surgindo um campo magnético, tá? E esse movimento da carga elétrica pode ser um movimento, por exemplo, um elétron no próprio eixo, né? Então, só ele girando ali, né? Como se fosse um sentido ali de rotação, né? Do próprio elétron, já gera um campo magnético, tá? Então, se tiver um elétron, já pode acontecer a criação de um campo magnético. Um outro caso também seria o movimento dos elétrons, né? Ao redor de um núcleo. Então, ali, se tiver um átomo, né, nós já podemos ter a criação de um campo magnético. Bom, e um ímã? É um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Vocês já devem ter visto ele, né? Então, você percebe que ele influencia, né, os objetos ali que estão ao redor do ímã. Um ímã, ele pode ser um ímã natural, quando se trata do óxido de ferro, né? O pessoal conhece bastante como magnetite. Mas hoje em dia o que a gente costuma utilizar são os ímãs artificiais. Então ele é feito de ligas metálicas, né? Tem com materiais cerâmicos também, mas geralmente são com ligas metálicas. E assim, por que que ele é artificial? Porque normalmente aquele material, ele não tem um campo magnético, né? Mas depois, por algum processo, né? Vocês vão ver com mais detalhe mais para frente também, ele acaba se transformando num ímã. Ali nas imagens, né, aquele ímã é o que o pessoal costuma chamar de superímã, né, formado de neodímio, né. Então, esse ímã é um ímã artificial. Bom, os ímãs eles possuem algumas características, né. O primeiro, você já deve ter visto, que é o de atrair, né, alguns objetos, né, os metais, como o ferro. Alguns metais, né, nem todos, mas alguns metais ele acaba tendo essa atração, né. Também a gente costuma chamar de polo magnético, são os dois polos, né, norte e sul de um ímã, tá bom? Sempre ele vai ter esse norte e sul, mas para frente a gente vai conversar melhor sobre isso também. Mas todo o ímã sempre ele vai ter o polo sul e o polo norte. E quando a gente se aproxima dos ímãs, pode acontecer as duas coisas, né? Pode ter atração e repulsão. E esse movimento, ele vai depender de como que está esse alinhamento desses ímãs, né? Aqui a regra é a mesma que vocês viram lá na eletrostática, né? Então, lembra lá, os opostos se atraem? Então, continua a mesma coisa, tá bom? Então, se tiver, por exemplo, um norte e o sul, vai ter atração. E se os polos próximos forem iguais, aí eles vão se repelir, tá bom? Bom, um outro detalhe sobre o ímã é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Bom, como assim? Não existe um ímã que ele só é polo sul ou só polo norte, tá? Vamos analisar essas imagens aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Lembra que eu falei que o magnetismo ele surge por causa dos movimentos dos elétrons, né? Então, se tiver só um elétron se movimentando ali, já vai ter, né, um magnetismo. Só que o que significa esse polo norte ou polo sul? Tem a ver com o alinhamento, né? Para onde eles estão se movimentando, tá? Então imagina que eu tenho ali um ímã e eu corto ali, eu tenho o polo norte e o polo sul, né? Então os elétrons ali, vamos imaginar que eles estejam se movimentando naquela direção que eu coloquei a seta, da direita para a esquerda. Imagina que eu corto esse ímã bem ali no meio, tá? O que vai acontecer com ele? Ali você pode reparar na figura que ele continuou sendo um ímã, tá? Não é porque eu cortei ele no meio que vai ter um ímã norte e um ímã sul, não. Quando eu corto ele no meio, os elétrons eles estavam alinhados para um lado, certo? Eles vão continuar alinhados para aqueles lados, né? Então ali para onde estava apontando a seta era norte, então no outro ímã menor, né, vai continuar norte, né, aquele lado. E o outro lado vai continuar sul agora, né? Porque era o lado que está contrário à seta, tá bom? E a mesma coisa com o outro ímã também, tá bom? Então, se a gente ficar quebrando o ímã, né, eles vão continuar tendo os dois polos do mesmo jeito, porque esses polos, eles não estão relacionados com uma carga, né, e sim com o movimento dos elétrons, tá bom? Como eu falei para vocês lá atrás, né, se tiver um elétron já tem magnetismo, então eu posso ficar cortando aí o material até sobrar um elétron, que mesmo assim pode estar alinhado aí os campos magnéticos. Bom, eu acho que um dos primeiros campos magnéticos aí que vocês conhecem é o campo magnético da Terra, né? A gente acaba utilizando bússola, né?
Hoje em dia nem tanto, mas vocês já devem ter visto uma, e a bússola funciona através do campo magnético terrestre, né? A origem desse campo magnético terrestre ainda tem umas dúvidas, né? Só que assim, o que o pessoal acredita mais é que é por causa do metal líquido, né? Eu falei para vocês que essa movimentação dos elétrons, né, acaba gerando um magnetismo. Dentro da Terra tem metal líquido, né? Então, esses metais acabam, né, se movimentando e devido a essa movimentação, ela acaba gerando um campo magnético, tá? Pode ser que tenha outras causas também, mas acreditamos hoje, né, que a maior causa seria por causa dessa movimentação, tá, desse metal líquido. Bom, dois detalhes aí importantes sobre o polo magnético aí da Terra, né? Primeiro que eles não coincidem perfeitamente, né? Existe uma inclinação ali, aproximadamente 11 graus, mas esse valor ele não é fixo, né? Ele sofre alteração, né? Inclusive na história já ocorreu dos polos se inverterem, né? Totalmente, né? Então, onde que era o polo magnético norte, acabou virando sul, então esses valores aí eles sofrem alteração, tá bom? E outro detalhe também que vocês podem perceber que não hoje, né, atualmente, o polo norte geográfico ele está próximo do polo sul magnético, tá bom? Então não é norte-norte, beleza? Eles têm esse valor invertido. Eu falei para vocês que já ocorreu inversão magnética, né? Então em algum momento poderia ser que esses polos estivessem, né, alinhados, mas nesse momento atual não, tá? Nesse momento atual eles são invertidos. Eu queria também conversar um pouquinho aqui com você sobre a importância desse campo magnético terrestre, né? Tem uma região que a gente chama de magnetosfera, ou cinturão de Van Allen, né? E é uma região que tem um campo magnético terrestre, certo? As linhas de campo ali do campo magnético da Terra, né? E essa parte é muito importante para a gente. Por quê? Porque ela protege a Terra, né, de radiações, né, mais nocivas, né, emitidas pelo Sol, tá bom? Então, se não tivesse esse campo magnético terrestre, praticamente não teria como ter vida no nosso planeta, né? Tem alguns planetas que não possuem campo magnético, então fica muito difícil, né, a existência de vida nesses lugares, tá bom? Bom, essa foi a aula sobre magnetismo e ímãs. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!